Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista TV Foto Bruna, Projeto Cidade Viva. Um ano novo que se começa, 2022, um ano novo maravilhoso para vocês, repletos de saúde, felicidades. E agradecer a todos vocês que me encontram na rua, encontram o Gilmar, as suas entrevistas, não estamos assistindo mais, as pessoas assistindo reprise, pode entrar lá no Foto Bruna, na TV Foto Bruna, e lá você busca, você clica lá, entrevista, vai sair todas as 90 e poucas entrevistas que foram feitas, a entrevista que você quiser. Tantas pessoas que já passaram, que já foram entrevistadas pela gente, que não está conosco mais. Então, tantas pessoas importantes que ainda está na cidade, que está conosco. Assista, não perca essa oportunidade, vivencie a sua cidade, pega essa alegria para você, traga essa alegria para o seu filho, para o seu neto, enfim, para toda a sua família. E que a cidade de Álvares Machado resplandeça com essas pessoas novas que estão chegando e que futuramente, se Deus quiser, nós vamos entrevistar também. E hoje, gente, é a primeira entrevista do ano, de 2022. Uma pessoa muito conhecida na cidade, uma pessoa muito querida por todos, pelos amigos, pelos familiares, enfim, pela cidade, uma pessoa muito antiga e muito querida. Estamos falando, olha que alegria em poder recebê-lo, Sr. Vicente Zippi, com 92 anos, que alegria em poder estar aqui entrevistando o senhor hoje. Seja bem-vindo, Sr. Vicente. Sr. Vicente, fala para nós, começando a nossa entrevista, o senhor nasceu onde? Conta para nós, aonde foi? O senhor é de Álvares Machado? De onde o senhor é? Conta para mim. Quando eu vim aqui, fomos já direto para... A chegada nossa foi aqui mesmo. E daqui nós fomos lá no Ouro Verde. Lá na casa do meu tio que tinha lá. E depois lá nós já fomos comprar um sitinho e ficamos por lá. Poxa, saído lá de São Carlos, viemos para cá em Álvares Machado. De Álvares Machado fomos no sítio, e lá no sítio foi pegado empreito e nós compramos um sitinho. Nós compramos um sítio lá e ficamos lá uns par de anos no sítio lá. Mas a plantação nossa era boa, mas não tinha valor. Não tinha valor. Por tudo que plantava, colhia bem. Mas chega na cidade, quando colhia bastante, não valia nada. Ninguém interessava, né? Ninguém comprava. Aí no fim foi acabando, vendemos o sítio e viemos para cá, aqui, para Machado. Já faz uns par de anos já que temos aqui dentro de Machado, viu? Conta um pouco da sua história, Sr. Vicente, para nós. Como que foi a sua juventude, enfim. Conta para nós, o senhor tem 92 anos, tem história, abra o seu coração. Lá morei, foi uns 14, 15 anos. Conta um pouco para mim como que era Álvares Machado. O senhor contou bastante história, né? Mas como que era Álvares Machado antigamente, na época que o senhor era jovem? Conta para mim, como que era? Aquele tempo lá era só um campo, não tinha nada. Pode falar para o senhor, viu? Ali não tinha nem estrada para gente, aquele tempo ainda meu, que eu me lembro que eu fosse hoje, viu? Aquilo já foi, não é como mais é hoje não, viu? Mudou muito, viu? É diferente, né? Tudo aquele tempo, né? Acabamos ficando lá, na cidade mesmo, na cidade aqui, ó, veio para cá. O nosso Brasil foi aqui. O Ouro Verde daquele tempo era bom. Não era ruim. Nós plantávamos de tudo lá. Já tinha café, plantava lavoura, plantava amendoim, plantava milho, feijão, colhia de tudo nós colhia de tudo o que dava lá. E saía bem, viu? No fim, começou a plantar negócio de verdura. Eu plantava verdura. Quando plantava verdura, né? Tinha ano que dava um pouco de seca, colhia pouco, e quase não vendia. Mas o ano que colhia bastante, chegava aqui na cidade e podia despejar tinha a sica, antigamente, chegava ali e despejava o caminhão, porque ninguém interessava.
Era assim naquele tempo ainda, viu? Foi um tempo meio difícil, viu? Não é que nem hoje, não, mudou muito. É diferente, né? Aquela época, depois de lá, nós sempre, o nosso trecho era lá no sítio. Lá no Ouro Verde, tinha um campo de futebol, e nós ia, o nosso time era lá no Ouro Verde mesmo, lá de futebol. Nós jogávamos ali, aquele tempo lá, e saía em cima dos caminhões, em cima dos caminhões para a cidade. E do lado de Arandópolis, para aquele lado longe, né? Me enfrentava todo aquele tempo, aquela flecha lá. Era difícil, mas ia, né? Era época boa para nós, que nós se divertia com isso. E como é que era a juventude de vocês na época? O que tinha para fazer na cidade? Conta um pouco para nós a diversão de vocês. Pescar, nós pescava sempre. Nós gostávamos de pescador. Namorar também não perdia tempo, não, viu? Namorava sempre. Aquele tempo, para nós, era bom por causa disso, né? E nós aí, é que o senhor falou, nós enfrentávamos de tudo. Tudo quanto era coisa boa e coisa ruim também, né? O que vinha, nós enfrentávamos, viu? Tinha os bailes, todos os bailinhos que tinha, nós ia, não perdia tempo. Quando não tinha duas namoradas, tinha três, mas era assim, era seguido, viu? Aquele tempo nosso era bom. Não tenho queixa não daquela época. Uma época boa para nós. Viu? Seu Vicente, conta para nós como que foi o namoro do senhor, quando o senhor começou a namorar a esposa do senhor, e como que surgiu o casamento, como que era antigamente, que as coisas mudou tanto, né? Conta para nós como que foi. Eu e um primo meu, nós saía sempre de domingo a cavalo. Ia para um lado, ia por outro, e nós saímos nesse córrego do macaco que eles falavam. Ali. E nós chegamos ali na estrada, tinha uma festinha em cima, por perto da casa assim, e nós paramos ali um pouco. Quando chegamos lá, já tinha três mocinhas, que já veio de encontro, e disse assim, olha quem chegou aí, ele falou, três rapazes, ela falou, tem um que é bonito, hein, que era eu, né? Ela falou, mas é bonito. Aí eu, para mim, já satisfazei, né? Aí fiquemos conversando. Aí ela começou a perguntar se eu ia, quando eu ia embora, se eu ia ficar por aí ainda. Eu falei, não, né? Nós não moramos aqui, mora meio longe. Aí comecei a contar que eu morava aqui, né? Aí ela falou assim, pois ela falou, se vocês vêm sempre para cá, ela falou, depende, né? Depende da namorada que a gente tem, a gente vem. Aí ela falou assim para mim, então, volta sempre, ela falou. Aí eu ia mesmo. Ela falou, volta sempre, eu ia. Aí ela chegava, meu dia eu ia lá, né? Eu ia lá no quintal, ficava na casa com a namorada, esperando eu chegar à tarde para ir embora. A nossa época era essa, sempre. E sempre tivemos sorte, graças a Deus. Né? Foi muito bom. E o pai e a mãe do senhor, como eram? Conta um pouco pra gente, como que eram seus pais? O meu avô, o pai da minha mãe, nós tratava ele, acho que era Pedro, parece. Nós tratava ele velho pirulim. Nós tratava o apelido dele era velho pirulim, pai da minha mãe. O apelido dele era esse, porque nós estávamos sempre juntos quando eu namorava lá. Quando eu vim para cá, ele veio com nós depois. E aí um ano, ele veio aqui. Mas ele, sabe, era um plantador de fumo. Gostava de plantar fumo. Um dia ele se perdeu e começou a andar por um lado por outro e não achava a casa nossa. Aí chegou na casa de um conhecido nosso e perguntou, o cara mandou levar ele em casa. O velho pirulim, falava, coitado, que era meu avô, o pai da minha mãe. O pai não era nada, né? Mas era a mãe. A mãe era brava, viu?
Ela ficou viúva naqueles tempos, não tinha mais, então, tinha uma só turma de filhos, e quem cuidava de nós era ela. E uma irmã, que é mais velha que eu tenho ainda, que está viva hoje em São Paulo. Ela, viu? O senhor daquele tempo, ela chama Dona Isabel. Dona Isabel e ele, e o marido dela chama, o meu avô chamava João, ficou com 10 filhos vivos. Tinha 15, mas morreu, foi perdido 5. Estava com 10 filhos vivos ainda naquele tempo. Você vê que foi uma época meio difícil para nós, viu? Aquela época lá. Mas graças a Deus tudo deu certo. Tudo tinha meus avós. Só que os avós quase naquele tempo não ligavam para os netos não, viu? Não é como era mais hoje, não. Acabou aquela época, viu? Era diferente, né? É que nem o senhor falou mesmo. Quando chegava, os filhos chegavam perto do meu avô, passava direto aí. O meu pai foi matado, culpado de uma mulher que não presta, né? Era um vizinho. Tinha um vizinho lá. E tinha ele era que? Era um português, acho que ele era, Mascate. Ele andava com a moto, vendendo roupa. E ele chegava ali na casa dessa mulher, aí ele fazia a parada dele, ele dava roupa para ela, corte de vestido, todas essas coisas. E tem outro vizinho nosso, do outro lado, tá de Ricardo Zaga, falava assim para o meu pai, Carmino falava, não vai nessa onda, não, que essa mulher aí não presta, não, viu? Fala, essa mulher aí, ela anda com Mascate. O Mascate é o dono que compra essas coisas e vai com ela, ele fala, viu? E ele falava assim, e ela está querendo vir com você. Ele falava com o meu pai. Meu pai falou, não, eu tenho mulher. Falou, por que eu vou atrás de outra mulher? Falou, se ela está com ele, que fica para lá, né? Ele falou, no dia que ela vai, ela fala para o marido dela que o meu pai estava enfrentando ela também. Onde veio aqui na cidade, participou na delegacia, veio o aviso, vieram aqui. Quando ele veio para vir para a delegacia, ele ficou esperando meu pai na porta da janela da casa dele e começou a atirar no meu pai. Foi isso, eu me lembro. Eu estava com quanto? Com uns 9 anos, 8 anos, naquele tempo. Nessa parte ali, você sabe, né? A pessoa, quando era muito ruim, a pessoa mandava outro. E era o colega dele, né? Chegava e fazia outro. Tinha pessoa que era bom para isso, viu? O cara que falava e enfrentava, né? Queria dinheiro. Antigamente era tudo do sítio, como o senhor já contou, aquela vida dura, mas uma vida batalhadora e uma vida muito honrosa. A mãe, o que a mãe dava para o filho de casamento? Conta um pouco para mim. Deu serviço para trabalhar, o dinheiro que deu para os filhos, tudo na lavoura. Que era criança, naquele tempo, e eu me lembro, eu estava com 8 anos, eu e meu irmão, o mais velho, era carroceiro, tinha carroça. Eu levantava de manhã e outro meu irmão, que hoje está em Sinop, entrava no paiol e cascava meio balaio de milho para tratar dos animais e um balaio de cana picada, assim, montada na roda redadeira, né? Pegava eu num cabo e ele numa corda, os dois, para tirar. Encheu para o baiano. O serviço nosso era esse. Chegava mais ou menos a base de 7 e pouco para ir na escola. Chegava na escola, almoçava, vinha em casa, chegava ao meio-dia, o senhor pensa que nós ia passear? Ia na roça. Era tudo assim, nossa, aquele tempo. Muito duro, viu? Não, eu brinco, viu? Meu Deus, quando não tinha, era colher algodão,
for limpar tronco de pé de café, fazia de tudo. Tudo serviço a gente tinha que enfrentar. Eles eram os mais velhos, mas eu ia carpir, cortar mato. Mas nós não. As crianças mais novas, eles davam jeito também. Não é que nem hoje não, viu? A pessoa está com 15, 14 anos, não pode trabalhar mais. É proibido. Isso que eu falo, né? Aí eu na roça, e eu falo para o senhor, quando estava com 10 anos eu já trabalhava. Enfrentava a boca, viu? Não é como era hoje, não. Nem pensava. Naquele tempo era difícil, viu? Eu me lembro ainda. Eu brincava, eu tinha os colegas sempre lá, eu juntava junto com os colegas, partia, ia jogar uma bolinha de criançada assim, lá em pequeno, e quando era mais tarde que nós fazia, eu tinha o campo de futebol, né? Aí o que nós enfrentávamos era aí. O nosso Ouro Verde ainda, que ganhou o sítio que eu tinha, dava para tudo, era desse jeito. Sempre foi ajudado também, viu? Nunca foi desprezado. Graças a Deus, nosso tempo, né? E não é como é hoje, não. É diferente, né? Hoje mudou tudo. É duro. Vamos voltar um pouquinho. Como era estudar antigamente? Como eram os amigos da escola? O que vocês faziam na escola durante o intervalo, ao caminho da escola? Conta um pouco para nós como que funcionava a época de vocês. Nós estudávamos um pouco, era à noite, quando era criança. E estudava só na escola, porque não dava prazo. Outro que ia na escola já 8 horas entrava, né? Chegava na escola já era 8 horas. Eu estudava aí. E quando chegava em casa à noite, que eu podia estudar um pouquinho, era à noite. Para fazer o segundo ano, o terceiro ainda. Porque naquela época era assim, né? Não é como era hoje, não. A pessoa fica folgada, trabalha um pouco de dia e depois fica o resto daí estudando, tá? Estuda, é sabido. Mas também dá prazo, né, para estudar, né? Mas nós não tinha prazo, não. Prazo nosso era enxada. A professora, primeiramente, mas já foi diversas professoras, viu? Foi uma não. Chamava Dona Leonor. Ela ficou tempo, começou a dar aula lá. Aí já tiraram ela porque ela deu uma guarata, uma coisa na cabeça da menina e cortou. Aí já tiraram ela, aí entrou outra. Entrou diversa gente. Agora daqui de fora, que eu me lembro, foi até a filha do Gabão. Foi lá dar aula para de noite. Eu me lembro, a filha do Gabão, que ela foi de noite um pouco. Tinha um tal de Dona Lourdes, era uma mocinha nova ainda. Foi dar aula para nós, até quem socorreu ela foi nós. Tinha um rapaz, ele era grande já, um rapaz meio forte, viu? Ela falou não sei o que para ele achou ruim. Ele achou ruim e ele pegou ela para os cabelos. Ela pegou para os cabelos e saiu puxando. Para os cabelos. Ele ia andar e nós, ele estava em 3, aí nós fomos e tivemos. Para salvar ela, coitada, viu? Que ele estava judiando dela, batendo nela, viu? Aí ela expulsou ele, disse que não queria ele mais na aula. Ela falou, tá certa, né? Ela foi batida. Então uma daqui a última que eu estudei, foi uma professora muito boa, gostava. Até ela não queria que eu ficasse aqui. Quando ela foi embora, ela queria me levar e eu com ela. Ela falava, Vicente, você vai comigo. Lá ela falou, você vai estudar de tudo que você quiser. Tudo por minha conta. Em Casabrancas, que era lá, casa em São Paulo. Ela falava, vamos comigo. Mas naquele tempo, o senhor sabe, tinha muita lavoura. Meu irmão, o que está mais velho, falava, não vai não, ele tem que trabalhar aqui. E nós ficava, não podia sair.
Mas se eu fosse por ele, eu tinha saída, viu? A professora queria que eu, Dona Maria, muitas delas pagava os vizinhos. Ela não vinha da cidade aqui, ia para lá e já ficava numa casa. Ali ela pagava um mês, todo mês ela ficava ali da aula aí. Ela tinha professora que era boa, gostava do povo, viu? E algumas que eram ruins, viu? Algumas iam de charrete, viu? Mas que a maioria ia a pé, porque já morava no sítio mesmo, onde que ela ficava, né? Não pagava nada. Aí ia a pé andando mesmo. Mas se não, o que estava na cidade, o que tinha aqui da cidade, ia de charrete. A charrete levava. Eu me lembro, tem um colega meu, era meu colega de futebol ainda, o Orlando Campione. Aquele lá. Coitado, hoje ele está ruim, deitado, disse que está ruim na campo, viu? Aquele era pessoa boa que tinha, ele fazia de tudo para a gente, viu? Ele era um cara legal, tinha gente boa naquele tempo ainda. O tal de Orlandinho que tratava ele. E aí ele, naquele tempo ele saía junto com nós. Onde que nós ia, ele estava sempre junto também, viu? Era pessoa boa. Tinha um pretinho chamado João, tinha um tal de Virgílio, tinha fora o Orlando Campione. O Campione vinha. Na floresta tinha aqueles italianos que moravam ali, vinha estudava lá junto com nós, na nossa aula mesmo. E os pais deles, tudo colega nosso daí. Era tudo unido ali junto. Ali nós se divertia, junto com a professora. A professora gostava de nós, viu? Chegava assim, ela arrumava saco vazio e fazia nós correr dentro de saco assim. Naquele tempo não tinha nada. Cada um que vinha era por conta dele mesmo. Não tinha nada. Ninguém ia buscar ninguém, né? Quem podia ir, podia. Quem não podia, não ia, né? Era assim. Não é como mais hoje, não, viu? Antigamente era diferente. Quanta gente coitada que era. Um dia a professora nossa judiou de nós por causa de um pretinho. Saiu, ela andava mais ou menos uns 500 metros para chegar na casa que ela pagar a pensão lá. E aquele tempo seco, aquele poeirão danado, o pretinho já saiu já arrastando o pé. Virou um poeirão e a professora ficou no meio. Aí ela gritou, a professora gritou, para tudo aquilo, nós paramos tudo para trás. Voltar para a escola. Voltar para a escola, ela pegou uma coisa de milho, põe tudo no soalho assim, cada um, joelhado. Só vai sair daqui quando tiver marcado o joelho com os vidros, senão não sai. Ela falou, foi nossa época, foi essa, né, viu? Aquela vez foi te falar, viu? Era difícil, hein? Ficava brava, mas não batia não. Porque ele sabia que a turma era safado mesmo, ele gostava de fazer arte, né? Então ele não batia não. Só falava, agora vai trabalhar. Come, vai trabalhar. Era isso, né? Nosso tempo era assim, viu? Hoje não. É diferente, muita coisa. Muda muito, meu. Respeitava assim, meu. Tinha respeito. Dava tudo com a pessoa, era respeitado. Não era que tinha um jajado assim, não, viu? Era, naquela época, olha, na nossa aula lá, veio muitas professoras, viu? Tinha professora que vinha até a cavalo daqui, ia a cavalo para dar aula lá, ia a cavalo também, porque não queria pagar a condução, a charrete, ia a cavalo e voltava, né? Naquele tempo tinha. Aquela Gabão mesmo, umas par de vezes ela ia a cavalo.
para dar aula para nós lá. Aí ela, o que ela fez? Passou o tempo dela, coitada, eu me lembro, viu? Eu já não ia mais na aula, já tinha acabado o meu tempo, o terceiro ano. Aí ela chegou e ela falou assim, agora como que eu faço? Ela falou, e eu estou dando aula, ela falou, mas não é garantida a minha aula, ela falou, eu tenho que pegar mais ponto, ela falava. Ela falava, vocês não querem vir aqui? Uns par dele aqui, de noite ela falava, eu venho dar aula para vocês, por modo de eu pegar ponto, ela falava. Nós ia lá. Naquele tempo, era a luz era querosena na lampadina. Tudo, aquele claro, aquela lampadina. Tinha algum malandrão, quando chegava um pouquinho jovem, chegava lá, apagava a lampadinha, ficava no escuro. Aí a professora começava a gritar, coitada. Era duro, isso que eu lembro. Era... A gente tem muitos amigos, né, seu Vicente? Como o senhor tem também. Mas tem aquele amigo que às vezes a gente tem uma gratidão, às vezes a gente gosta muito, é uma pessoa que às vezes se torna um irmão próximo seu. E o senhor é muito amigo do seu Ivo Bibanco, que nós já entrevistamos aqui. Conta um pouco para nós o relacionamento do senhor com o seu Ivo e o que o seu Ivo Bibanco representa para o senhor. O Ivo Bibanco, a pessoa estudou. Lá na nossa aula, ele estudou e vinha aqui na cidade. Ele estudava aqui, o Ivo. Ele se estudou uns tempos ali, e depois ele perdeu um parente dele lá, uma tia dele que morreu lá, e o meu primo pega. Ela morreu trombada com um caminhão. Aí ele veio para cá, aí ele falou assim para mim, eu não vou ficar mais aqui, né, vai para a cidade, porque ele veio aqui para Ave Machado e ficou trabalhando aqui. Ele estava bom, ele está aqui ainda. Ele está aqui em Machado ainda, está o Ivo Bibanco. Ele trabalha aqui ainda. Ah, ele trabalhava, que eu sei, eu não. Eu sei que ele trabalhava lá no sítio, ele vinha estudar aqui em Machado, mas trabalhava onde eu não sei, não. O Ivo foi trabalhar num banco. Não sei se foi no Bradesco ou quando ele trabalhava num banco também. O estudo dele foi esse. Tinha três bancos. O Brasil, o Bradesco e tinha outro. Alto Sorocabana, sei lá que é. Qual dele de banco. Aqui em Machado, naquele tempo, colhia muito dinheiro, viu? Era bom, porque tudo que plantava, colhia. Era bom por causa disso. Dinheiro colhia mesmo. E na época, como que era a hortelã aqui em Álvares Machado? Diziam que era muito forte. Conta um pouco para nós, para os jovens ficar sabendo como que funcionava o hortelã aqui em Álvares Machado. Tempo que começou a colher coisa, no lambique, eu me lembro, viu? O vizinho meu lá tinha o lambique. Ele colhia, ele entregava e vendia. Outra que segurou o óleo que tinha colhido, no fim, acabou perdendo, já ninguém já interessava mais. Já deu prejuízo, que eu digo. Para muito deu lucro e para muito deu prejuízo. Naquela época lá, o óleo deu hortelã. Eu me lembro. Tá de primo Machura, você até viu falar, era que tem o lambique, era vizinho meu. Na época da guerra, foi muito difícil para todos. Como que foi para a cidade de Álvares Machado, a população machadense? Como que passou por essa época da Guerra Mundial? Conta um pouco para a gente. Não, o japonês, tinha muitos dele que... Tinha um que morou no meu sítio, que eu tinha também, ele e a mulher. E ele falava assim, viu? Não é, ele falava para nós, que eu não gosto, ele falava japonês, falava assim, eles queriam só montar cavalo. Os brasileiros queriam só montar cavalo no japonês, ele falava. O japonês não gosta dos brasileiros, ele falava mesmo. Eu me lembro, tudo quase que tinha repartição, a turma já ia contra o japonês.
E tem japonês que era bom, né? Mas era contra ele. Por causa disso, ele falava de guerra, já falava que o Japão estava no meio. Era disso, era o Japão. O Japão não gostava por causa disso, né? Diz que era contra mesmo. Eles eram mesmo. Ele falava assim para nós, brasileiro quer montar cavalo, ele falava, japonês. Eu tinha japonês, o japonesinho ali, aqui é japonês, era bom para dar navio. É um dele que mora aqui em Machado ainda. Tá, eu não sei se ele está ainda aí, que ele faz tempo que eu não vejo ele, mas tá de Paulinho, era um japonesinho bom. E outro que era um japonês que era amigo nosso mesmo, era o farmacêutico, Pedro. Aquele era um farmacêutico bom, viu? Aquele, ele cuidava de tudo, né? Médico que tinha lá era pouco que prestava aqui, né? O japonês é que tomava conta nossa. Era aquele tal de Pedro, que era bom. E aquele foi a contra também do japonês. Ele falou que o japonês, quando morre, ele falava, não pode ir lá ao outro cemitério, tem que ser junto. Não cemitério separado, ele falava, o Mário falava, que o japonês era contra, viu? Você vê que ele falava sempre, né? Ele não gostava de cemitério japonês, não. Que não podia ser, ele falava, né? Já que tinha lá, mas podia parar, então. E parou mesmo, né? O senhor sabe, né? Ficou parado. Seu Vicente, eu vou fazer uma pergunta para o senhor agora, de uma pessoa muito importante para a cidade de Álvares Machado, acho que para muitos. Tão importante que ele está quase sendo santo. Está faltando só o Papa assinar. Eu estou falando de Monsenhor Nakamura. E o senhor conheceu o Monsenhor Nakamura? Conta um pouco para a gente dessa história. Eu no Nakamura, eu me lembro, nós ficava de distância dele, que ele tinha uma igrejinha lá, aqui no tal do Brejão. Ali, ficava mais ou menos uns 3 quilômetros, nós ia na missa, que ele rezava a missa ainda, o padre, na Camura. E eu fui lá, nós era criança, mas nós ia, aquele tempo lá. Depois que ele faleceu, aí a turma dizia que ele ia ser padre, hein? Ele ia ser um padre, ele ia ser santo, porque era o padre que socorria o povo, gostava muito. A fama dele era essa, lá na Camura, o padre. Então, tem o túmulo de Machado ainda, aqui. Ele falava mais era japonês, né? Ele falava português também, mas era mais arrastado, né? A turma compreendia um pouco, já tinha gente que morava ali mesmo, japonês, tudo ali com ele. E ele falava, ele rezava a missa e o povo já entendia. Já entendia um pouco dele. Padre Nakamura. A minha idade naquele tempo era mais de 14, 15 anos. E conforme vai para Presidente Bernardes, logo na saída, uns 3 quilômetros assim à esquerda, tem a igrejinha ainda, que era dele. A igrejinha do padre japonês, Nakamura. Na missa que ele rezava, eu fui. Às vezes, enquanto nós ia, arrumava ali 5 ou 6 pessoas, nós saía a pé cedo e ia na missa. Ele rezava. Que não tinha outra missa. A missa que nós tínhamos era aquela. Nós sempre ia. Era o padre Nakamura. Para nós, ali ninguém dizia nada, né? Falava que o padre era bom. Agora, nós não falava, né? Porque nós não tinha comunicação com ele, né? Era só padre, só, né? Só quando a gente usava a missa. Mas com o povo lá era diferente. Tem aqui, ó, o que estava junto com ele sempre era o coisa. Aquele que foi polícia em Machado, né? O Irata, o Cabo Irata. Eles eram lá junto com o Cabo Irata, naquele tempo. Ia, todo mundo ia. Ali todo mundo ia. Ali era idade. Ali não tinha problema, não. Era livre, né? Aí não tinha seguro para ninguém. Não é como era mais, não. Acabou. O padre Irata gostava deles, tinha os irmãos dele.
Até teve irmão dele que foi embora para a Itália, não sei, do padre ainda, para o Japão, não sei. Aí ele para o Japão. Morreu lá no Japão e trouxeram para cá a cinza, né? E acho que foi bom, viu? Foi ruim não, foi bom. Deu muita orientação para o povo, né? Tinha povo ali, coitado, que nunca viu que era uma igreja quase ainda naquela época. Que eu digo, aí era o lugar que ia. Se ali era na época dele. Na época se existia muito baile, né? Então, de geração a geração, cada geração que a gente entrevistou aqui, contava um pouco dos bailes da época, das quermesses. Como que eram os bailes da época do senhor? Conta pra nós. Meu irmão e outro que era vizinho dele, 2 rapazes. Nós fomos no baile lá e eles já estavam lá a cavalo, os 2 também. E chegou ali o tocador não tocava nada, o Mero Gaspar, português. Só tocava o peixe vivo só. E a turma já ficava e eles falavam, por que esse tocador aí só fica tocando essa moda aí? Vai lá, vai, já foi lá. Não, mas ela toca essa moda aí não. Não toco não. Ele falou, toca. Ele falava, não vou tocar não. Vocês aqui, você quer ser o quê? Ele falou, não quer nada. Ele falou, se você quer tocar, toca. Se não quer, fala assim, olha, nós temos 2 cordas. Uma para o cavalo dele e outra para o meu. Nós amarra no pé da barraca e sai arrastando a barraca. Foi acabou o baile. Aí chegou o homem lá que tomava conta e falou, não senhor, falou, aqui ninguém vai arrastar nada. Falou, pode chegar e pode dançar, falou. E aí foi que conseguiu. Porque eles iam amar. Ele era o mais novo, né? O caçulo deles quase, era o Jesus. E tem outro colega dele também, ele chamava-se que Antônio, que estava dele Ico, que era do Machura. Eram os 2 que andavam juntos sempre, né? Eram os 2 aí que iam armar a barraca de manchar lá. Eram eles 2. Hoje, seu Vicente, eu quero ir para Prudente. Se eu não tenho carro, eu pego um ônibus aqui, em 15 minutos eu estou em Prudente. Um táxi, um Uber, enfim. Um mototáxi, é rápido. E antigamente, como que fazia, se vocês precisassem ir para Prudente, para Presidente Prudente, como que era na época para vocês saírem de Álvares Machado para ir até lá? Aí eu ia a cavalo, mas quando eu não queria ir a cavalo, e aí, como eu falo, PG, aquele trenzinho, mandava ali que ele parava, ia até no Porto Pitácio. E ali, perto de casa, mais ou menos 2 quilômetros, tem o ponto dos trabalhadores, e tudo trem que passava, parava aí. Quem quisesse montar, a piar, era aí também. Era aquela parada aí dele. Ele passava aí. De noite, eu quantas vezes de noite que o Davi estava aqui de noite, e eu ia embora por cima, chegava lá, estava que estava lá com o carro, e chegava lá, vocês vão a piar, né? Vai, tá onde? Aí na placa aí. Aí chegava do trem, o BG parava, eles apiavam para ir embora. Era aí de noite, naquele tempo. PG está. Seu Vicente, agora nós chegamos no ápice da nossa entrevista. E eu gostaria que o senhor agora, com 92 anos de idade, eu gostaria que o senhor olhasse nessa câmera e que o senhor falasse o que significa a família do senhor para o senhor. O senhor vai conversar com eles, o senhor vai falar para eles o que eles significam aos seus filhos, seus netos, seus cunhados, enfim, seus irmãos, seus amigos, a sua família. Então, o senhor vai olhar para essa câmera e abra o seu coração e fala tudo aquilo que o senhor um dia pensou em falar e nunca o senhor teve oportunidade. E agora chegou o momento. Fique à vontade. Eu agradeceria. Era meu prazer. E a família tudo unido. E hoje acabou. Não tenho mais. Eu tenho o prazer de ver tudo junto. Mas acabou.
Nem os filhos não querem mais comigo. Só tem um. Eu só tenho esse filho agora comigo, só. O pai tá velho, tá doente, eu tenho que levar. Levou aqui para Prudente, eu vou te falar, viu? Naquele tempo lá, o cimento meu é esse, né? Com todos os filhos que nós tivemos, foi separando, como o senhor sabe, né? Vai um para um lado, vai por outro. E no fim ficou, como eu falei para o senhor, ficou aqueles dois. O filho, o mais novo, saiu. A filha já não quis ir, ficou na casa, para não ficar sem nada. Ele foi me buscar. Fiquei com ele, ó, até hoje. Aquela época foi difícil, viu? Senão, onde que eu podia estar junto com ele? Que a minha filha não tinha força para isso, para tratar de mim, não tinha, não. Era nova ainda, era meio doentada também. Ia fazer o quê, né? Eu falei, vamos vivendo até que Deus quer. Nossa vida é essa, né? Muito obrigado, agradecer por tudo que ajuda. Aí. Neta sempre dá um pouco de trabalho, né? Mas dá. Mas é bom. É bom, dá graças a Deus, né? Que tem, né? A minha neta, eu gosto tudo dela. E a bisneta também. Agora ela vai vir esse mês que vem para cá. Vontade de ver ela, né? Viu? Tem vontade. Beleza, que história linda, que agradecimento maravilhoso. E eu vou pedir mais, vou fazer agora a última pergunta para o senhor. E essa última pergunta, senhor Vicente, é uma pergunta que a gente, uma pergunta não, é um conselho que a gente pede para todos os nossos entrevistados. Então o senhor contou toda a história do senhor, toda a dificuldade, como que foi a vida do casamento do senhor, enfim. O senhor debruçou para a gente toda a história de vida do senhor. E eu gostaria, nesse momento, hoje nós temos muitos jovens. E o que o senhor, agora falando para os jovens em gerais, não só para os seus netos, bisnetos, mas que o senhor fale para todos os jovens, que conselho, o senhor agora é responsável em dar um conselho para um jovem. O que o senhor falaria? Eu falaria para eles, para elas, a educação e o respeito pelo outro e por mais velho também que esteja. Ele tem respeito na vida. O meu prazer era esse. Eu tinha um gosto meu é esse, né? Que nem tem a neta, né, agora, né? É o meu prazer, né, de ver, né? Tudo, graças a Deus. Vendo eles tudo com saúde, é meu prazer de ver. O que eu tenho mais prazer é esse. Era a educação. Chegar perto, pede, se não quer, pede bênção para o pai ou para a mãe. Tenha respeito, né? Porque você tem educação para respeitar o pai, mãe e a família. Era esse o meu respeito, eu acho. Que tinha que ser assim, né? Não, é verdade, né? Que aí a pessoa já da minha idade, que o senhor espera mais também, né? Eu acho que já deu, né? Que dá. O presente da pessoa, você que é novo. E tendo velho, tendo respeito também. Respeitando os outros, mesma coisa. É o respeito que cabe em qualquer lugar, para mim. É isso daí. Muito obrigado, seu Vicente Zip. Que história maravilhosa, emocionante, bacana. Que legal poder ouvir isso do senhor. Histórias de Machado que às vezes a gente que já entrevistou tanta gente e a gente não sabia. Muito obrigado pela presença do senhor, por o senhor ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco, fazendo parte do projeto Cidade Viva, a primeira entrevista do ano de 2022. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado a todos. Até a próxima, estaremos aqui com o próximo convidado. Aguardamos, contamos, esperamos você. Vamos, machadense, trabalhar pelo bem-estar da nossa cidade e pedir a Deus que ela tenha um futuro cheio de paz e prosperidade. Álvares Machado, cidade benquista, Álvares
Machado.